Vamos lá então, a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler os versos 1 a 20. Hoje, através desse texto, nós vamos ver o que um endemoniado pode ensinar para nós. Amém? A cura do endemoniado de Gerazena. 5, de 1 a 20. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjulgá-lo, ninguém podia conter esse homem. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, suplico-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, é o meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente, essa legião, que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos o que tinha acontecido. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Então, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe, pedir, suplicar que se retirasse da terra deles, que Jesus se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes, conte tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. De súbito ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo. Ele proclamou tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, está orando a Deus. Pai, eu te agradeço pelo teu santo amor, te agradeço por ter guardado-nos, ó Pai, com o teu santo amor e paternal cuidado, por ter nos concedido esse dia maravilhoso, pelo café da manhã, pelo almoço, ó Pai, pelo alimento que o Senhor nos proporciona todos os dias. A tua palavra diz que as tuas misericórdias não têm fim e são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande, Senhor, é a tua fidelidade, Senhor. Estamos diante da tua presença, diante da tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações. Encha-nos com o teu Santo Espírito, ó Pai. Use-me para a tua glória. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. O Senhor tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, ó Pai. Fale aos nossos corações. Use o teu Santo Espírito essa noite, ó Pai, para abrir o nosso entendimento, ó Pai. Para que nós venhamos a sair daqui, como o Milton disse, realmente como uma semente dentro dos nossos corações. Ajude-nos. O Senhor não trouxe cada uma dessas pessoas, o Senhor não as tirou de sua casa por acaso.
O Senhor não os trouxe aqui porque simplesmente elas quiseram vir aqui. O Senhor incomodou, o Senhor trouxe elas pelo poder do Teu Santo Espírito para ouvir a Tua palavra. Senhor, que a nossa mente, o nosso intelecto esteja totalmente voltado para Ti. Que nada e nem ninguém, Senhor, nada e nem ninguém atrapalhe este momento, ó Pai. Como a Tua palavra diz, que nós viemos apresentar ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é um culto racional, que o nosso intelecto e a nossa mente esteja voltado para Ti e para a Tua palavra. Que nós não venhamos a preocupar com o dia de amanhã, com o serviço ou com as coisas, afazeres, mas que agora, neste momento, a nossa atenção esteja para a Tua palavra. Precisamos de Ti, o Senhor é tudo em todos, o Senhor é todo poderoso. Fale conosco, usa-nos, Senhor, fale aos nossos corações, eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. É muito intrigante essa palavra, essa passagem de Marcos capítulo 5, e eu fiz uma breve introdução para a gente compreender que tipo de acontecimento foi esse. Mas eu fiz um levantamento, até fazendo um estudo esses dias aí. Hoje, no nosso planeta, nós temos cerca de mais ou menos uns 8 bilhões de pessoas. 8,3 bilhões de pessoas é a população mundial, das mais variantes raciais, das mais diferentes nuances culturais, das mais inúmeras e diversas religiões, brancos, negros, religiosos, ateus, ricos, pobres, inteligentes e iletrados, nas selvas, nas montanhas, nos centros urbanos, ou seja, nas bandas rurais. Nossa população é de cerca de 8,3 bilhões de pessoas. Mas a Bíblia, as Escrituras, diz que o amor de Jesus Cristo não é apenas por essa larga, extensa e vasta multidão. Ele, Jesus, é capaz de distinguir nessa vasta, nessa enorme multidão, uma única pessoa em 8 bilhões, e amá-la profundamente, intensamente, demasiadamente, a ponto de morrer e dar a vida por ela. É o mesmo ponto que o apóstolo Paulo vai citar lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Individualmente, Paulo viu que Cristo amava ele incondicionalmente a ponto de dar a vida por ele, em meio a 8 bilhões de pessoas. Então o texto que antecede esse que lemos retrata Jesus numa terrível tempestade, no capítulo 4 aí, no mar da Galileia. Era noite, os discípulos estavam aflitos, perturbados, em pânico, clamando, suplicando a Jesus por socorro. O que acontece? Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar e faz o que? Grande bonança. Mas ao invés de Jesus voltar para sua casa, lá em Cafarnaum, recâmara do seu ministério, Jesus muda a rota e vai para o lado oriental do mar, região dos gentios, território de Decápolis, cidade de Gadara, fronteira da Galileia. Então, a hora que Jesus desembarca perto de um cemitério, Jesus chega ali simplesmente, peculiarmente, exclusivamente por causa daquele homem. Jesus vai a Gadara somente por causa daquele homem. Olha só que interessante, enjeitado pela família esse homem, renegado e rejeitado pela sociedade, pela comunidade, sem nome, sem dignidade, sem valor para a população, arruinado pelo pecado, ultrajado, humilhado pelo diabo, prisioneiro, encarcerado e cativo dele. Mas, a despeito, apesar de ele ter sido desamparado pela sociedade, esquecido pela família, sendo marionete de Satanás, Jesus faz uma viagem, depois de uma terrível tempestade de noite, para um território gentílico, tão somente, único e exclusivamente por causa desse homem. Ele atravessa o mar da Galileia, uma lagoa, né? Mas era um mar extenso, era grande, só por causa desse homem endemoniado. Nós vamos aprender algumas coisas com isso. Então Jesus Cristo,
que nós primeiros pontos nós vemos aqui, não tem preferências, Jesus Cristo não tem quedas, Jesus Cristo não tem favoritismo, rico ou pobre, branco ou negro, erudito ou leigo, ele ama incondicionalmente, com todas as suas mazelas, com todos os seus distúrbios, com todas as suas enfermidades, com todas as suas ruínas, ele vai ao encontro dessa pessoa para libertá-la, para transformá-la e para salvá-la. É o que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova, atesta, demonstra o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós perfeitos, sendo nós purificados, não tendo nenhum tipo de pecado? Não, sendo nós ainda pecadores. O diabo destruiu a vida desse Gerazeno, tirou tudo que ele tinha, tirou a saúde, o equilíbrio mental, a família, tirou a paz, tirou a honra, ele não tem mais nada, ele está à deriva entre os sepulcros, sem casa, sem roupa, nu, sem sossego, ferindo-se com pedras, perturbado, cheio de fúria, de ira, uma ameaça para a sociedade, uma ameaça para os seus parentes e familiares, insignificante para o mundo, não tem valor nenhum para a sociedade. Mas, inobstante, a despeito de tudo isso, Jesus Cristo se importa com ele. Cristo valoriza ele. Cristo faz uma viagem longa diante de uma noite terrível de tempestade, única e exclusivamente para libertar e salvar aquela pessoa. Isso já nos demonstra que não tem empecilho nenhum para Deus resgatar, libertar e salvar qualquer tipo de pessoa, independente do que ela tenha feito. Deus não tem lata de lixo para não jogar a pessoa fora e descartar ela. Para Deus não tem vida irrecuperável, irreparável. Não há caso perdido, irremediável para Deus. Isso significa que jamais devemos desistir de esperar, de acreditar no milagre da conversão, da transformação, da libertação de qualquer tipo de pessoa que seja, de qualquer tipo de cativo que seja. Então, olhando para esse texto, nós vamos observar, analisar o que os demônios fizeram na vida desse homem. E, posteriormente, segundo, o que Jesus Cristo pode fazer na vida desse homem e também na nossa vida. Primeiro, esse homem estava possuído por uma legião de demônios. E também nós sabemos que nem todas as pessoas que estão nas mãos dos demônios estão possessos, articulam, gesticulam, expressam nitidamente que tem um demônio dentro do seu coração. Mas esse em peculiar, esse em específico, ele estava possesso. Tanto é que Jesus pergunta, qual é o seu nome? E ele não responde, sou José, ou sou Simão, ou sou Maria, ou sou Derek, ou sou o Milton. Não. Ele responde o quê? Legião. Porque somos muitos, e quem responde não é ele, é a entidade maligna que está dentro dele, que habitava, residia, ocupava a mente e o coração dele, que governava a mente dele, que gerenciava os seus pensamentos. Então, para entender melhor o primeiro grau de servidão, de escravidão que esse homem estava, precisamos saber o que significa uma legião, o que denota isso, uma legião. No Antigo Testamento, do termo da época, legião é um termo militar, antigo. Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados. Era uma força, uma máquina, uma potência militar, a mais potente, temida, poderosa da época. Não é qualquer tipo de guerreiro. Eram guerreiros preparados, eram guerreiros aptos, valentes, perigosos, irresistíveis. Quando uma legião romana entrava em uma província, arrasava, devastava, destruía tudo e matava todos. Olha só. Para ele citar que o que estava dentro, os demônios recitarem que eles eram uma legião, olha só a força que tinha uma legião na época. Aqui nós estamos falando de um grupo de soldados. Agora, o que estava dentro dele era um grupo enorme de demônios. O que o texto nos mostra, revela e retrata aí, que existem forças, pujanças malignas, demoníacas, satânicas, que não podem ser contidas, controladas, vencidas com armas naturais, nem com armas carnais, falíveis. Existem seres em ação que ditam, insuflam o curso deste mundo, o seu modo de vestir, o que você tem que ouvir, o que você tem que ver, o que você tem que comer, aonde você tem que ir,
agir, influencia nas suas reações, influencia nas suas emoções de forma sedutora, destruindo, devastando famílias, arruinando vidas, descaracterizando a igreja, fazendo elas de escravo, deixando-as desesperadas e sem paz. É só olhar o que a gente tem visto na internet, é só olhar um pouquinho as televisões, é só ouvir um pouquinho só o nosso presidente da república falando, já cria uma raiva, uma cólera dentro do coração, por causa das atrocidades que o nosso país está se caminhando. Você acha que isso aí é porque é um homem mau, um mauzinho ali usado? Existe alguém trabalhando por trás de tudo isso. Trabalhando e obrando por trás de tudo isso. E é isso que nós vemos hoje. Esse é o retrato, o reflexo da sociedade fraca, débil, machucada, ferida, enganada por uma força maligna, hostil, terrível, mais poderosa. E a igreja tem sido enganada por isso, achando que isso pode vencer. Isso pode ser vencido com remédio, com força natural, com coisas passageiras, pífias, torpes. A igreja está perdendo a guerra por causa disso. E não está avançando, não está crescendo. Mas esse Gerazeno não era dono da vida dele. Ele não era dono da sua personalidade. Ele não controlava os seus gestos, ele não controlava as suas ações, não controlava as suas reações, não controlava as suas atitudes, porque dentro dele existia, reinava, governava demônios. Mas também não precisa estar possesso para você observar se uma pessoa está endemoniada ou não, para revelar quem é o Senhor do coração dela. Lembra lá em Lucas 22, verso 3 e 4, quando Judas Iscariotes, quando Satanás entra nele, o que acontece? Ele não sai balbuciando, não sai revirando os olhos, ele não diz palavra estranha, não diz nada, não gesticula nada. Ele simplesmente sai da mesa e vai lá vender Jesus por 30 moedas de prata. Ou também como acontece com Ananias em Atos 5:3, quando ele estava diante de Pedro, ele vendeu a propriedade dele e por promessa disse que todo o dinheiro seria revertido para a igreja. Ele separou uma parte para ele. O apóstolo Pedro chega para ele: por que encheste de Satanás o teu coração? Se você vendesse esse coisa, se não tivesse prometido nada e ficasse só para você, não seria isso lícito, correto? Ananias estava diante de Pedro, não ficou revirando, não ficou dando cambalhota nem nada, não. Ele simplesmente mentiu ao Espírito Santo. Só isso. Em Atos 5, verso 3, é isso que aconteceu. Ele não balbuciou, não gritou, não ficou possuído, não aconteceu nada com ele. Ou também, como em 2 Samuel, capítulo 13, lembra lá? A figura, a personificação de alguém, de Satanás, em Jonadab. Aminon, ele queria possuir, olha só, incesto. Aminon queria possuir a irmã dele, ele tinha desejo, ele queria. E quando o desejo, o pecado, como o Milton citou, está dentro do coração, floresce, não tem como você tirar, arrancar isso da sua cabeça, se não for Deus, realmente. Ou a atuação do Espírito Santo. Aminon queria possuir, deitar com a própria irmã. Ali o cerco já está pronto, só falta alguém dar um empurrãozinho. Quem que aparece? Jonadab, primo dele. Aí Jonadab, o que ele vai falar? Jonadab ficou balbuciando, você que começou a falar palavras estranhas? Não. Falou assim, vai lá, pede para o seu pai, falar para a sua irmã, levar um pãozinho, um cozido para você lá. E quando ela entrar no quarto, você agarra ela. É só observar. A pessoa que quer te levar para o caminho errado. Você acha que é somente a natureza dela, somente, simplesmente? Alguém está atuando na mente, no coração dela, para fazer você cair e pecar. 2 Samuel capítulo 13, Jonadab, homem sagaz, astuto. Essa personificação, esses atributos é de quem? Satanás. Então nós sabemos quem estava dentro do coração da mente de Jonadab, para arrastar Aminon, para que deitasse com a sua própria irmã. Então há muitas pessoas também de gravatas na liderança do nosso país ou dentro das igrejas, sem estar possessas, sem revirar os olhos, mas repletas, tomadas, completas, cheias de demônios em seus corações, por ganância, avareza ou amor ao dinheiro, traindo, desprezando o Filho de Deus, roubando, matando e destruindo, como está lá em João 10:10. Mas esse homem Gerazeno é uma vítima oprimida dessa ação maligna. Segundo ponto, o que Satanás faz na vida desse homem é que a força que esse homem tinha por causa dos demônios não podia ser controlada, resistida, contida por forças humanas. Olha aí no verso 4.
Porque tendo sido, algumas vezes? Não. Porque tendo sido inúmeras, várias vezes preso com grilhões, com cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões foram despedaçados e ninguém podia subjugá-lo, vencê-lo ou dominá-lo. Uma força descomunal, não humana, não terrena, mas sobrenatural, espiritual, satânica, agia, atuava, controlava a vida dele, que o levava à destruição, ao descontrole e também à violência. Então, segundo ponto que Satanás fazia na vida desse homem, ele tinha uma força descomunal. Ninguém segurava ele, ninguém subjugava ele, ninguém amarrava, ninguém segurava esse homem. Não era força humana, não. Tentavam várias vezes prender ele com cadeias, prender ele com algemas, ele despedaçava tudo, porque isso não é uma ação natural, mas uma ação sobrenatural. Terceira coisa que os demônios fizeram na vida desse homem. Segundo o relato de Lucas e Mateus, os textos paralelos a esse de Marcos, principalmente em Mateus capítulo 8, verso 28, sobre esse homem, o espírito que estava sobre ele levava-o, induzia-o a um sentimento de raiva, fúria, cólera. Não é também, não obstante, também como alguns filmes hoje em dia? Senta diante de uma televisão e põe um filme que você assistir. É morte, morte atrás. O desejo inflando dentro do nosso coração. Vai, mata esse homem logo, mata, vence essa guerra, mata isso aí. Esse cara é mau. Os filmes de Hollywood já vai impulsionando, induzindo a gente a ter esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo, essas mesmas vontades. Vai, faz justiça, faz isso, mata. Nossa, ela traiu, então ele também tem que trair. E isso vai trazendo dentro do coração. Você acha que isso acontece por acaso? Nós sabemos quem está ditando o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, que agora, neste exato momento, atua nos filhos da desobediência. Tá? Então, esses demônios faziam com que este homem ficava furioso, um sentimento de raiva, de cólera, de fúria dentro do coração desse Gerazeno. Quarta coisa, e muito interessante também aí, que está nesse texto, que os demônios faziam com esse homem. Esse homem está tomado por um senso de autodestruição. O que é isso? Um senso de autodestruição. Olha aí, verso 5, parte C, lá no finalzinho. Ferindo-se, ele mesmo se feria com pedras. Ele mesmo se machucava. E a principal coisa, inclinação que o homem natural tem, o que é? Um sentimento natural de quê? De autopreservação. O principal arrasto que o homem tem, o ser humano tem, é querer se preservar, se defender. Se alguém taca algo em você, uma pedra, um tijolo, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Se defender. Você vai desviar. O primeiro senso de preservação, o homem natural tem isso. Se alguém lança algo em nossa direção, é natural, normal, nós queremos defender, desviar, proteger. Esse homem perdeu o amor próprio. Ele não tinha mais amor à própria vida. Esse homem, ele se entregou à autodestruição, ele está assolado, aflito, ele está perdido. Ele quer tirar a própria vida, ele tem que se machucar, se rasgar. E olha só, não é assim que Satanás também faz hoje? Trucida, arruína pessoas, fazem elas perder o amor próprio, perder o sentimento, o amor, o desejo, o sentido na vida, se entregam ao álcool, se entregam às drogas, se entregam à depravação, se entregam à mentira, se entregam à ganância, se entregam à soberba, se entregam à raiva, se entregam à inveja, destrói seus próprios pensamentos, seus próprios corações, e se entope de remédios. É isso que Satanás faz. A pessoa perde o amor próprio. Não tem mais sentido. A vida para ela não tem mais sentido. Ela não quer mais viver. Mas não somente isso. Quinta coisa que esses demônios faziam na vida desse homem. Esse homem está marcado pela impureza. Primeiro ponto, verso 1. Ele está em um território gentil. Segundo ponto, ele está entre os sepulcros. Verso 5. Verso 8. Fica claro, nítido, notório qual era o tipo de espírito que estava sobre ele. Imundo,
um espírito imundo, impuro, e é o que Satanás faz, arranca, tira de nós a percepção do que é santo, do que é puro, do que é legítimo, do que é verdadeiro, do que é bonito, do que é perfeito. Ele vai distorcendo, deformando, pervertendo a mente, corrompendo o coração, corrompendo a mente, e a pessoa não sabe mais o que é justo, o que é correto, o que é certo. Sexta coisa e última que esses demônios fazem, levam esse homem a um tormento existencial. Verso 5, andava sempre de noite e de dia, clamando, gritando por entre os sepulcros, por entre os montes, como também está lá em Lucas 8, verso 29. Às vezes esse espírito arrastava ele, impelia ele para o deserto. Ele não tinha paz, não tinha sossego, não tinha equilíbrio, não tinha descanso, ele não controlava o corpo dele. Ele era um boneco, uma marionete, onde ele era arrastado, ele tinha que ir. Você consegue entender isso? Ele não tinha controle do corpo, das palavras, do gesto. Ele queria dormir e esse espírito não deixava. Ele queria sentar, o espírito não deixava. Ele queria tomar uma água, esse espírito não deixava. Era totalmente escravo, cativo. Não tinha paz, não tinha sossego, não tinha descanso, ele não tinha nada, satisfação na vida, prazer na vida. E esse é o retrato do que Satanás pode fazer com a tua vida, com a minha vida, com o ser humano. Ele leva a pessoa ao fundo do poço, à ruína, ao fracasso, transforma ela num capacho, num fantoche, numa marionete, destrói a vida, destrói a dignidade, destrói a paz, destrói a harmonia, destrói o casamento, destrói o nome, destrói honra, destrói família, destrói seu corpo, arranca a tua liberdade, destrói principalmente o desejo. O anseio dele é destruir, fulminar a tua alma. Quer te levar para o inferno, porque ele não pode entrar nos céus, ele já está condenado. Então agora ele vai tornar esse caminho mais difícil. Se você quer buscar Deus, então vamos tornar esse caminho mais árduo. Mas ele também sabe que essa salvação ele não pode tirar de você. Então é isso que ele faz. A pessoa não tem mais satisfação na vida. Esse homem, esse Geraseno, se encontra exatamente nesse retrato desse modelo. 6 coisas que Satanás faz por ele, destrói a vida dele, acaba com a vida dele, não tem mais sentido de vida. Mas diante desses acontecimentos, diante da vida dele, decorrer dele ali nessa cidade, em Decápolis ali, eu te pergunto, o que a sociedade fez por ele? O que a sociedade fez por ele? Primeiro desistiu dele, porque os recursos que a sociedade tem não auxilia, não resolve o problema, são falíveis, são pequenos, são limitados, são insuficientes. A sociedade não tem poder para fazer isso. O máximo que puderam fazer por ele é colocar algemas nos braços dele, é tentar prender ele em algum lugar, tentar fazer isso. Você não consegue, já observou quando a pessoa é viciada? Você pôr um muro de 2 metros, ela pula o muro. Ela não consegue, ela tem abstinência, ela quer, ela deseja. É como se tem, como o Aminon, ele queria aquilo, é errado, mas ele queria. Mas a sociedade, o que elas fazem? Tentaram fazer algumas coisas, mas não adiantou de nada, então desistiram dele. O máximo que fizeram é tentar prender eles. Por quê? Porque eles não conseguiram vencer. Porque essa luta, essa batalha, essa milícia não se vence com carne e sangue, mas essa luta nossa é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Porque embora nós andamos na carne, quer dizer, o que é andar na carne? A gente está no mundo. Embora a gente ande no mundo, come, bebe, trabalha, dorme, descansa, nós não militamos, nós não lutamos segundo a carne. Quer dizer, eu vou vencer Satanás com as minhas próprias forças, com a minha própria convicção, com a minha própria inteligência. Gente, eu já conversei com pessoas que falam assim, que Satanás não me engana não, sou mais sábio que ele. Você já vê que a pessoa é louca, só pelo argumento tolo que ela citou. Toda inteligência, sabedoria, convicção para vencer qualquer hoste maligna não vem dela mesma. Não pode vir, ela é falível. Tem mais de 5 mil, 10 mil anos, independente da idade dele.
Mas, olha só, essa luta, porque embora nós andamos na carne, nós não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nosso sofisma, 2 Coríntios 10, verso 3 a 4. Essa luta não se vence com remédio, com internação, não se vence com pancada, com chute, com pontapé. Não se vence com isso. O único jeito de vencer essa luta é com Jesus Cristo, o Filho de Deus. O único jeito de vencer essa batalha é com Jesus Cristo, o Filho de Deus, que pode haver esperança para os escravizados pelo pecado, paz aos atormentados pelo diabo, sossego à alma cansada, alegria ao abatido. Mas agora eu te pergunto, o que Jesus fez por esse homem? Qual que é a atitude que Jesus teve diante desse homem? Então nós vamos ver agora, nós vimos o que Satanás fez na vida desse homem, agora nós vamos observar o que Jesus fez na vida desse homem. Está aí no verso 8. Jesus libertou, livrou esse homem, quebrou as correntes, rompeu os grilhões, abriu os portões de ferro. Aquele homem que não sabia o que era independência, não sabia o que era liberdade, não sabia o que era soltura, equilíbrio, sossego para sua alma, perdão para os seus pecados, que não sabia o que era alegria de viver. Jesus Cristo fez, agiu por ele, trabalhou por ele, e ele, Jesus, esse Senhor que atuou, ajudou, auxiliou esse homem mais de 2000 anos atrás, ele está aqui dentro dessa casa, ele está aqui nessa igreja, nesse lugar, e ele é poderoso, eficaz para perdoar, libertar, transformar, trazer paz para a sua alma, equilíbrio para o seu coração e vida para a tua vida, vida eterna. Segunda coisa que Cristo faz por ele é devolver a dignidade dele. Olha só, ele está sentado aos pés de Jesus, Lucas 8:35. Esse homem que não tinha paz, esse homem que não tinha sossego, agora ele está, esse homem que não assentava, que não dormia, não descansava, a alma dele era turbulenta, inquieta, agitada. Agora, porém, quando Jesus o liberta, o absolve, ele tem paz, ele é sereno, ele é manso, ele é tranquilo, ele está sentado aos pés de Jesus. Talvez você não tenha tido descanso para o seu coração, talvez tudo que você faz não tem sentido, você não sabe se você está fazendo o que é certo, se o que você está fazendo é correto ou não. Tudo que você ganha não preenche, não ocupa, não completa o vazio. E aqui o texto vai dizer, corre para um lado, corre para o outro, tenta fazer alguma coisa, use suas próprias forças, seus próprios meios, sua alma está inquieta, confrangida, desassossegada, mas Jesus pode o quê? Acalentar, acalmar, trazer tranquilidade para o seu coração. Ele pode abrandar a sua alma, serenar a sua alma, e você conhecer a bênção, a alegria, o privilégio, a satisfação e a oportunidade de assentar aos pés dele e ouvir a sua palavra. Olha só que interessante isso, para ouvir a sua voz, para aprender dele, desfrutar dele, que é manso e humilde de coração. Ele pode dar significado para a vida, paz para a alma, equilíbrio, vida eterna ao seu viver. Essa é a segunda coisa que o Senhor fez por este homem. Este homem agora estava sentado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas também não somente isso. Olha a terceira coisa que Cristo faz por ele. Este homem agora, ele está vestido, composto. Verso 15, indo ter com Jesus, viram. Quem que viu? Os gerazenos, aquele povo que viu, que saiu correndo, por causa que os porcos caíram no despenhadeiro, voltaram, e esse povo que veio junto com esses porqueiros, viram que esse homem endemoniado, o que tivera a legião, assentado e vestido, no verso 15. E isso é até interessante, intrigante, porque Satanás, ele tem um desejo, ele tem uma inclinação, um empurrãozinho para fazer com que as pessoas sejam o quê? Ficam como? Nuas. Ele tem esse empurrãozinho para exibir o corpo dessas pessoas, exibir a sensualidade, a lascívia, o busto tem que ser mais visto, os glúteos têm que aparecer mais. Esse desejo, isso que a gente vê em outdoor, nas redes sociais hoje, não, é porque o mundo teve uma transformação. O texto vai dizer, Romanos 12,
rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Olha, o século está mudando, as pessoas estão vestindo com uma roupa mais curtinha e tal, mas tem que ser assim. Não conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é intrigante, porque Satanás quer deixar as pessoas nuas, expor elas, exibir elas, mostrar mais sensualidade, mostrar lascívia, o desejo de atrair as pessoas pela excitação, pelas vistas. A nossa cultura hoje é assim, mas aqueles que têm uma união, um encontro com Jesus, eles passam a ter respeito próprio, pudor, compostura, decência. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Nosso corpo é templo, a habitação do Espírito Santo. Nós não podemos usá-lo de maneira irresponsável para provocar sedução, fascinação, tentação, levar o outro ao pecado. Melhor for amarrar uma corda no pescoço e se lançar no fundo do mar do que fazer tropeçar um destes meus pequeninos. Mas eu e você temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo com dignidade, com respeito, e isso para a glória de Deus. Este homem está agora vestido e assentado aos pés de Jesus Cristo. Quarta coisa que Jesus faz por este homem agora, ele está em perfeito juízo. Ele não está em juízo, ele está em perfeito juízo. Os estragos que os demônios fizeram na vida deste homem foram que revertidos. Naturalmente, aquilo que parecia insinuável como uma doença mental, Jesus repara, liberta, desembaraça. Nem tudo se resolve com Rivotril, remédio, calmante, medicamentos, recursos naturais para alguém que só vai ser curado, restabelecido, voltar ao juízo no único momento em que ela for liberta. A pessoa, ela, para ser curada, ela precisa ser liberta. Jesus Cristo faz isso por ele. Não adianta, você precisa ser liberto. Talvez você é escravo desses remédios, escravo dos seus desejos, escravo do pecado, escravo de Satanás. E o único jeito de você entrar em perfeito juízo, em concordância com a palavra, é ser liberto, ter liberdade. Você é escravo, você precisa ser livre. E essa liberdade é crer no Senhor Jesus Cristo. Como nesse caso, ele não tinha trégua na mente, esse homem. Ele vivia noite e dia gritando. Esse povo, imagina, correndo para lá e para cá, gritando. E não tinha controle do corpo dele. Consegue ter esse mesmo sentimento? Pelo menos refletir, se você tivesse na mente, no coração, no corpo desse homem. Ele não tinha controle da vida dele. Ele queria descanso, ele queria dormir, ele queria comer, beber uma água. Ele queria ter sossego, ele não tinha. Ele estava escravo, cativo de Satanás. Satanás usava ele como uma marionete, fazia o que queria com ele. Mas alguém apareceu, alguém teve cuidado dele, alguém teve compaixão dele, alguém cuidou dele. Ele vivia dia e noite gritando nos sepulcros, furioso, nu, se ferindo com pedras. Mas no instante, no momento em que ele foi liberto, no exato momento que ele foi perdoado, no exato momento em que foi salvo, trazido por Jesus Cristo, diz as Escrituras, a palavra de Deus, em Marcos capítulo 5, que ele estava em perfeito, impecável juízo, vestido, composto, assentado aos pés de Jesus Cristo. Jesus transformou e mudou a vida desse homem. Qual é a quinta coisa que Jesus Cristo fez por ele? Ele deu a ele uma sublime e gloriosa missão. Embora o Senhor tenha libertado, feito toda a obra maravilhosa na vida dele, a obra ainda, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Então Jesus veio, salvou, libertou ele, salvou, limpou ele, faz ele estar vestido agora em perfeito juízo. Mas se você não vai ser trazido para a presença de Deus, para não fazer nada, para ficar de braço cruzado, para enterrar o seu talento, para viver como você quer,
Se você acha que você vive como você quer, os talentos que Deus te deu, você ainda está como esse homem aqui, ó. Você precisa ser liberto. O Senhor fez uma obra na vida deste homem, mas não para ele ficar de braço cruzado. Ele tinha uma missão. E Jesus Cristo fez... O que Jesus Cristo fez por esse homem no verso 5? A quinta coisa que Jesus Cristo faz por esse homem, ele deu a ele uma gloriosa, sublime missão. Fez dele um missionário. Fez dele um missionário. Olha que precioso isso. Talvez a pessoa que traz mais preocupação para a sua vida. Talvez aquela pessoa que faz mais os membros da família chorar. Aquela pessoa que faz os membros da família ficarem mais angustiados, tristes. Aquela pessoa que zomba, que ri do evangelho, que não dá nada para o evangelho. O sem esperança, o desenganado. Aquele que, esse aí não vai mudar nunca. Talvez essa pessoa, Deus pode fazer um milagre tamanho, tremendo, grandioso na vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, que essa pessoa vai ser o motivo, a fonte da maior alegria dessa família, de capacho, de marionete, de boneco, de Satanás. Agora ele é um missionário para a sua família, para a sua terra, para 10 terras, 10 cidades ali, porque era Decápolis, era uma união de 10 cidades. Um homem que não tinha esperança, que a sociedade não dava nada para ele, que a família não dava nada para ele, agora ele começa a pregar, testemunhar de Jesus Cristo para a família dele, para a terra dele e para as 10 cidades, as outras 9 cidades circunvizinhas ali dele. E é curioso também que nesse texto, não somente isso, Jesus faz dele um missionário. E não termina aí. É curioso que ele é repleto, cheio de petições. Jesus responde, atende uma série de pedidos, que primeiro, quem primeiro pede e faz esses pedidos, essas súplicas a Jesus Cristo? Primeiro, os demônios. Demônio ora? Não, mas demônio pede. Lembra lá quando o demônio queria afligir, atuar na vida de Jó lá? O que eles fazem? Pedem primeiro a Deus. E não ora, mas ele pede. E os demônios começam a pedir algo aqui para Jesus Cristo. Verso 7. Conjuro-te, suplico-te por Deus que não me atormentes, filho do Deus Altíssimo. Ao mesmo tempo que Jesus é o libertador, o resgatador, o salvador dos escravos, ele é o atormentador, o opressor, o assolador dos demônios. Segundo pedido, no verso 10, não nos mande para fora do país. Os demônios pedem a Jesus Cristo. E o terceiro pedido, verso 12, rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para essa manada de porcos. E Jesus atende os 3 pedidos dos demônios. Agora eu te pergunto, por que ele fez isso? Por que Jesus atendeu o pedido de demônio? Olha só, primeiro ponto, ele fez isso, olha só que interessante, para ficar claro, nítido, notório, evidente para nós ainda hoje que demônio, Satanás, não é mito, Satanás não é fábula, Satanás não é fantasia, não. Ele existe, sim. Ele existe, o diabo existe, é uma milícia, uma corja perigosa, espiritual, terrível, que atormenta, escraviza, rouba, mata, mente, perturba, aflige. Eu já citei isso em Efésios capítulo 6, verso 12, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás está ao derredor como um leão, prestes a vos tragar. Eu já citei isso. Já viu a figura do leão? Ele está escondido, esperando o momento certo, exato, para destruir, destroçar a sua presa. O que ele espera? Espera o momento exato. Você acha que Satanás brinca? Ele sabe o momento exato de destruir. E o leão fica lá parado, quietinho. E você está lá com aquele desejo. Vai, leão, pula nele, pula no bicho, pega ele, destroça o bicho. A pessoa tem esse desejo, né? E o leão não, ele tem toda a paciência, toda a calma. No momento em que o bicho fica totalmente distraído, ele vai e taca. É fatal. É fatal. Por isso Pedro vai fazer uma alusão, uma efígie de Satanás como um leão. Quando ele ataca, é certeiro. É certeiro. É fatal. Então por isso, há uma luta, há uma guerra. O apóstolo Tiago vai dizer em Tiago 4,7, submetam-se, obedeçam a Deus e resista, contrapõe ao diabo e ele fugirá de vós. Nós devemos lutar, resistir ao diabo. Como se vence o diabo? Como se luta com o demônio? Como que eu consigo vencer isso? Efésios capítulo 6 vai falar das armas que nós devemos usar.
capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada de dois gumes que é a palavra, o escudo da fé, calçando as sandálias do evangelho da paz. Mas o principal em tudo isso é o capacete da salvação. Por quê? Satanás assola, ataca na onde? Ele quer arranhar a tua porta. Eu vi ele ali, ó. Ele quer, não, furou meu pneu. É isso que ele quer. Ele quer destruir a tua vida. Ele quer acabar com o teu casamento. Ele quer arrastar você para o lixo. Te destruir, como ele fez com esse homem. Ele não quer, vou furar o pneu dele lá, vou dar uma soladinha ali. Eu vou fazer ele tropicar ali. Você acha que é isso que ele quer? Quer destruir a tua vida, ele quer acabar com você, destruir a tua mente. Por isso eu estou falando, ele ataca na mente, nas convicções. Olha a bestialidade que está esse mundo. Olha só como é que está distorcida a justiça. Você acha que isso é o quê? Um homem justo, não tem nem evidências desse homem roubando, está preso. E o ladrão está solto e governando o país. Pode pôr isso na internet, se vai cortar ou não, não ligo. Mas é o que está acontecendo. Olha só, mata uma onça pintada, você pega 10 anos de prisão. Mata um ser humano, 6. Se você tiver uma boa conduta, 2 anos e meio você está liberto. Mata uma tartaruga, eu já vi isso. Você pega de 8 a 10 anos de prisão, um filhote de tartaruga. Mata uma criança dentro do ventre da mulher. Já está permitido. Já está permitido. Você acha que isso não, isso é coisa de idiotice. O homem está ficando idiota. Essa é a realidade. O homem está torto, tolo. Dá valor para animais e não dá valor para o ser humano. Você acha que isso é o quê? Alguém está trabalhando na mente, na convicção, nos pensamentos dessas pessoas. Leis absurdas estão sendo aprovadas. Porque por trás de tudo isso existe alguém. O único meio da gente vencer isso é blindando a nossa mente, as nossas convicções. Eu separei um texto, olha que interessante. 1 Coríntios, olha só que interessante. Capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural, o simples, o que não conhece a Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque a palavra, as escrituras, isso que eu estou dizendo, para eles é loucura. Para uma pessoa que, às vezes, ainda não crê no Evangelho, isso que você está falando é loucura, isso é bobeira. Olha só que interessante, parece-lhes loucura, e não pode entendê-los, porque isso se discerne o que? Espiritualmente, é o Senhor que vai colocar isso dentro do coração das pessoas, imprimir a lei no coração das pessoas. Jeremias 31, é Deus que faz isso. A lei estava dentro em pedras, em tábuas de pedra, agora imprimirei elas dentro do seu coração. A pessoa que vai blindar a mente dela, ela tem algo que protege ela, ela sabe, tem discernimento que é certo e que é errado, porque tem algo escrito dentro do coração dela. O apóstolo Paulo não termina aí, olha que interessante. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. O único meio de você vencer isso aqui, fugir dessa bestialidade que está acontecendo no mundo, aceitar essas coisas tolas que está acontecendo no mundo, é a pessoa ter a mente de Cristo. O único jeito dela fugir de tudo isso é tendo a mente de Cristo, tá? Então, Satanás, demônios existem. Se não brinque com um demônio, não brinque. Não brinque. Nós temos um inimigo que não dorme, não brinca, não protela como eu e você. Nós protelamos, nós falamos que vamos e não vamos, mas ele não. Ele quando ele ataca, é perfeito, é sagaz, é fundamental. Ele atinge para destruir mesmo. Ele quer destruir, destroçar e exterminar a tua vida, o teu casamento e a tua alma. Segundo, Jesus permitiu atender os pedidos desses demônios para deixar claro, nítido, o valor, olha só que interessante, que uma sociedade mundana, materialista, dá mais significado, anseio para animais irracionais, para porcos, do que para pessoas. Os gerazenos vieram, versos 16 e 17.
expulsaram Jesus da terra deles, porque amavam, davam mais valor, mais ênfase, preocupavam-se mais com os porcos do que com aquele homem. Não se importou quando aquele homem era escravo de demônios. Também não se importou, não teve nenhuma significância quando aquele homem foi liberto, salvo, curado por Jesus Cristo. Mesmo eles vindo e tendo visto o homem sentado em perfeito juízo, temeram ali, mas não houve nenhum relato de uma conversão verdadeiramente. A única coisa que eles fizeram é: quero que tire esse homem daqui. Esse homem que estava querendo que saísse da terra deles era Jesus Cristo. Mesmo isso, eles desejavam que Jesus Cristo saísse da terra deles. Terceiro, Jesus permitiu atender o pedido dos demônios para ficar claro, evidente, manifesto, patente a todos que quem tem poder, quem tem senhorio, quem tem domínio é Ele. Verso 13, os demônios ficam se o Senhor permitir, o demônio sai se Ele mandar. Nós precisamos confiar, crer, atestar, estar convictos que Ele é o que veio para destruir, desfazer as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. Ele, Jesus, é aquele descrito em Marcos 3, verso 27, que amarrou o valente, arrancou as suas armaduras e saqueou a casa do valente. Nós hoje somos testemunhas fiéis de que o Senhor fez isso. O Senhor nos tirou, nos resgatou da mão do valente. Por isso, outrora éramos escravos de Satanás, do império das trevas, estávamos na casa do valente. Mas houve um dia em que Jesus foi lá, nos arrancou, tirou de lá com mão forte, poderosa. E hoje somos agentes, precursores dessa gloriosa, nobre mensagem. A mensagem do Evangelho, a mensagem que liberta o cativo, que perdoa o pecador, que transforma e salva vidas. Ainda Jesus atende o pedido dos Gerazenos, verso 17. E entraram a rogar-lhe, olha só que interessante, verso 17, que se retirasse da terra deles. Os Gerazenos fazem um pedido ao Senhor Jesus Cristo. Os demônios fazem 3 pedidos, o Senhor atende. E aqui está o porquê do Senhor ter atendido os 3 pedidos. Os Gerazenos fazem um pedido ao Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo também atende. Jesus Cristo não discute, Jesus Cristo não argumenta, Jesus Cristo não questiona, Jesus Cristo não protela. Ele entra no barco e vai embora. E o que nós aprendemos aqui? Que não há coisa mais perigosa, mais arriscada para a minha, para a tua vida, do que dispensar Jesus Cristo da tua vida. Dizer: Jesus, eu não quero hoje. Senhor, hoje não. Agora não. Agora deixa o meu momento, Senhor, agora. Eu não quero. Isso é uma grande ofensa, um grande perigo. O mais impactante de tudo isso é que esse homem, depois de curado, depois de liberto, estava sentado aos pés de Jesus Cristo, mas em perfeito juízo, vestido, perdoado, salvo, também faz um pedido ao Senhor Jesus Cristo. Verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Mas esse pedido é peculiar. Jesus não atende o pedido dele. Jesus não atende o pedido desse Gerazeno, mas ele responde ele no verso 19: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes, mostra tudo que o Senhor te fez. E a palavra mais preciosa aqui: e como teve misericórdia, compaixão de ti. O que significa isso? O que extrair disso? Significa que o primeiro território, o primeiro ato da nossa ação missionária é necessário, é fundamental que seja a nossa casa. A nossa casa é o primeiro ato da nossa, a primeira ação missionária das nossas vidas. O primeiro ambiente onde nós devemos dar testemunho, prova, confirmação do que Deus fez por nós é dentro da nossa própria casa, junto com a nossa família, lá onde nós fomos um problema, lá onde nós somos um tropeço, lá onde nós somos uma vergonha, lá onde nós provocamos lágrimas na esposa, lágrimas no esposo, lágrimas nos pais, lágrimas nos filhos, lágrimas nos irmãos. Agora nós podemos ser a solução, a saída, o remédio de Deus, dar testemunho, ser motivo, consolo, de alegria para aqueles familiares. Lá onde nós espalhávamos o terror, medo, agora nós vamos transmitir, propagar esperança.
Traga esperança para dentro do seu lar, esposas. Tragam esperança para dentro dos seus lares, maridos. Sejam testemunhas do que Cristo fez na tua vida, para a tua esposa e para os teus esposos. É lá a primeira ação missionária do que Cristo fez na sua vida. Observe, Jesus não ordenou aquele homem que contasse, relatasse o que os demônios fizeram com eles, como os demônios são terríveis, como os demônios assolavam ele, como os demônios faziam com a vida dele. A ênfase era: vai, anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão, misericórdia de ti. Não tem depoimento, declaração, testemunho mais precioso do que esse. Jesus Cristo fez uma obra na minha vida. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era cativo, estou livre. Eu vivia arruinado, Jesus me restaurou. Eu não tinha esperança, agora eu tenho uma viva esperança. Eu não conhecia a luz, eu andava nas trevas, agora eu vejo e sou filho da luz. Eu não tinha prazer, alegria para viver, eu vivia em alto conflito, eu me afligia, agora eu tenho contentamento, prazer, satisfação em viver, de celebrar a vida. Conta como Jesus teve compaixão e misericórdia de ti. Conta, Milton, o dia que os homens chamaram você para ir para trabalhar lá no Parque do Peão e você não foi, a caminhonete capotou, Jesus te livrou e te deixou aqui. Conta, Roberto, o dia que você teve um acidente em 2012, seu braço quebrou, despedaçou. Você poderia estar amputado o braço ou morto. Jesus teve misericórdia da tua vida e você está aqui. Conta, Tainara, o que Jesus fez da tua vida. Conta, cada um de nós. Conta, espalha. Jesus Cristo me salvou, teve misericórdia de mim, não me ceifou e me deixou aqui hoje. Isso não é acaso, não é porque te revelaram isso, não. Jesus teve misericórdia de ti. Conta para essas pessoas. Verso 20, ele não protela, ele simplesmente vai. Então ele foi e começou a proclamar em 10 cidades tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam do que Jesus fez na vida desse homem. Jesus vai embora dos Gerazenos, mas antes de sair de lá, ele deixa um missionário em Gadara para contar o quão Deus é maravilhoso e como libertou. E eu termino com essa pergunta: o que Jesus Cristo fez na tua vida? O que Jesus fez na tua vida? O que Ele fez para você? Conta para os seus, conta para os seus familiares, conta para os seus amigos. Quanta coisa o Senhor te fez, quantas coisas Ele fez por ti, como teve compaixão de ti. E esse gadareno, esse Gerazeno foi, contou tudo. Vamos nós também? Que o Senhor esteja nos fortalecendo e nos enchendo do Teu Santo Espírito. Conta, você não está aqui por acaso. Conta o que Deus fez na tua vida, o conhecimento, sabe? Tu conta, expressa, isso não deve te conter. Que o Senhor esteja nos abençoando. Pai, eu te agradeço pelo Teu santo amor. Senhor, obrigado por um dia o Senhor ter nos libertado, ó Pai. Obrigado, Senhor, por um dia o Senhor ter nos trazido até aqui, Senhor. Até que o Senhor tenha nos abençoado, nós temos saúde, o Senhor, tantos livramentos o Senhor nos deu, ó Pai. Tantos livramentos, ó Pai, eu te agradeço por isso, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, coloque em nós esse desejo, assim que nós precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor. Ajude para que nós venhamos a fazer essa tarefa da grande comissão, expor, anunciar, revelar o que o Senhor fez nas nossas vidas. O Senhor nos libertou, o Senhor nos deu vida. Nós estávamos cegos, estávamos mortos, nós estávamos entregues aos nossos próprios desejos, às nossas próprias vontades. Nós éramos como esse Gerazeno, nós só não expressávamos de forma notória, visível, mas tinha um Senhor dentro do nosso coração, e o Senhor nos libertou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu vida, Pai. Aqueles que ainda não conhecem a Ti, Senhor, use o Teu Santo Espírito, incomode, para que queiram buscar a Ti, conhecer o Senhor em espírito e em verdade, se debruçar a verdade da Tua palavra, se entregar a Ti, buscar o Senhor com todo o coração. A Tua palavra diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perverso, deixe o seu caminho, iníquo, deixe os pensamentos seus e volte-se para Deus, porque o Senhor é rico em perdoar. Senhor, ajude, coloque essas pessoas o desejo, a vontade, a inclinação de buscarem a Ti. Guarde-nos de todo mal, Senhor. Guarde-nos durante essa semana. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Nós não somos tão bons assim. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa mente, ó Pai.
como o Milton citou, há pecados internos, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor vai julgar até as intenções do coração humano. E nós sabemos, não há justo nenhum sequer. O único jeito de eu ser salvo não é cumprindo toda a lei. Eu não vou conseguir. E não adianta dizer que eu não devo dizer palavras negativas. Realmente, diante da tua palavra, eu não consigo cumprir a tua lei. Mas alguém cumpriu por mim. Alguém pagou o preço. Alguém me libertou. E a tua palavra diz que ainda que eu fale, a tua palavra diz que nós temos um advogado à tua destra, que intercede por nós, Senhor. Eu te peço, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, guarde os nossos familiares, guarde, ó Pai, o nosso serviço, ó Pai, guarde cada um dos funcionários, ó Pai, guarde cada uma das pessoas que adentrarem lá, Senhor, guarde, ó Pai, cada um dos serviços de cada uma das pessoas que estão aqui, os familiares, ó Pai, que nós venhamos a ter esse desejo, que nós venhamos a anunciar a Tua palavra para os nossos familiares, para que vejam que obra maravilhosa o Senhor fez nas nossas vidas e o quanto o Senhor teve misericórdia de nós. Nós te agradecemos pelo Teu santo amor. Leva-nos para as nossas casas debaixo do Teu paternal cuidado. Eu te agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém e amém.